o meu querido amigo Benê Barbosa. Olá, Rodrigo, tudo jóia? Tudo bom? Tudo bom, Benê? Tudo bom. Olha só, nós tínhamos marcado a nossa conversa há um tempinho atrás, porque a minha esposa entrou em contato com a sua esposa, as mulheres são nossas assessoras com a nossa mega equipe, né, igual a equipe do YouTube, né? Que deve ter lá um poderoso nome da bala. Exato. E nós tínhamos marcado isso e, olha, não podia ter caído num dia mais adequado, né? Nós vimos aí cenas chocantes em Criciúma e no dia seguinte, cenas chocantes no Pará. Exato. Né? E a coisa assim virou cangaço. E aí, Benê, eu vou agora, eu falei muito já, eu vou descansar. Obrigado, Carol, sempre a Carol ajudando, sempre. Muito obrigado. Eu falei muito, eu vou te abrir assim agora o microfone por um bom tempo para você fazer um panorama disso que está acontecendo, das causas, trazer a questão do armamento, mas antes eu vou dar só o pano de fundo, né? Quer dizer, Maria do Rosário, obrigado, Aldo. Maria do Rosário, né, já conseguiu culpar o Bolsonaro. Então, só para você ter esse pano de fundo, a culpa parece que é do Bolsonaro por causa da questão das armas, né? Acho que todos os bandidos ali compraram bazucas na Walmart, né? Aí nas lojas americanas, né? Interessante porque a Maria do Rosário ela não se incomodou de receber dinheiro da Taurus quando ela foi candidata, né, em Porto Alegre, né? Aí não tem problema, né? Aí não tem problema. E eu sei que você vai trazer aqui reflexões muito inteligentes com algum embasamento aí de 30 anos, mais ou menos, pouca coisa de estudo do assunto, mas assim, eu quero ver você superar esse poder de análise, Benê. E eu estou adiantando aqui para botar os stakes lá em cima mesmo, subir o bar, né? Como diz, raise the bar, como dizem os americanos. Né? Olha, eu imagino a quantidade de especialistas que o Globo tem que ter contratado para chegar a essa conclusão. Obrigado, André. Estou só esperando sumir a tarjetinha para botar. Valeu, André. Olha isso que o Globo concluiu. Cara, tem a marca de uma organização criminosa. Olha, se o Globo não me diz isso, eu olho ali 20 caras com bazuca, com não sei o quê, eu digo que ali os caras viraram, o que vamos fazer hoje? Vamos bater uma pelada? Não. Vamos ver um filme? Não, tá fechado. O Dória fechou, o Criciúma fechou também, na onda. Puta, vamos fazer um assalto a banco com bazuca e um monte de reféns? Vamos! Né? Se o Globo não me diz que tem a marca de uma organização criminosa, eu não consigo concluir isso. Benê, a palavra está contigo. É impressionante, né? Impressionante. Como não depender, né, da grande imprensa para ela dizer que aquilo foi uma coisa do crime organizado, né? Ou seja, não é que o pessoal estava lá passando, né? De repente se encontraram na rua, um estava com fuzil, outro estava com lança-míssil, né? Outro estava com granada, de repente um estava saindo de casa com 10 coletes balísticos, e aí, sem nada para fazer, lockdown, tudo fechado, não dá para ir no cinema, não dá para jogar futebol, resolveram sitiar e fechar uma cidade para roubar todos os bancos, né? O interessante notar também, né, que parece que a imprensa descobriu agora que isso acontece, o que é extremamente assustador, porque há décadas isso acontece no Brasil, começou lá no Norte e Nordeste, né, com o chamado Novo Cangaço, isso é o Novo Cangaço, né, são quadrilhas que agem exatamente como agiam os cangaceiros clássicos, né, Lampião e de Caterva, fechando cidades, sitiando cidades, roubando todos os valores que eles podem e depois fugindo para dentro do sertão, né? Então, isso começa no Nordeste, Norte e Nordeste, e começa a descer, né? Começa a se espalhar, vai para Mato Grosso do Sul, Goiás, né? Outros estados, Bahia também, mais para baixo, chega em Minas Gerais, chega em São Paulo, tivemos aí a coisa de 3 meses, né? Salvo engano, um ataque muito semelhante em Botucatu, né? Com a mesma capacidade de fogo, com a mesma capacidade de organização, né, com uma coisa absolutamente organizada e orquestrada, né, e fechou a cidade de Botucatu. E agora chegou aqui, não é o primeiro que acontece, também aqui, né, no sul do país. Eu estou morando há 2 anos em Santa Catarina, que segue sendo um dos estados mais seguros do Brasil, mas, né, o que chamou muito a atenção nesse caso específico de Criciúma é terem escolhido uma cidade de tamanho de um porte maior do que o normal, né? São mais de 200 mil habitantes, o que não é corriqueiro, porém, né, com um efetivo
da Polícia Militar e das Forças de Segurança, de uma forma geral, muito pequeno e impossível de enfrentar aquele batalhão de criminosos, né? E aí o pessoal começa a repetir essa bobajada que a gente está ouvindo, né? Teve gente aí que disse, inclusive, de que foi a tal flexibilização, né, da legislação de armas de fogo feita por Bolsonaro é que conduziu a esse crime, né? Uma coisa completamente tapafúrdia. E o melhor de tudo, né, esse advogado aí que falou isso no Twitter, né, quando eu contestei, ele simplesmente respondeu, sem tempo, Benê. É lógico, sem tempo para apanhar, né? Isso aí o pessoal não gosta de apanhar. Aliás, eu sinto falta dos debates, né? O pessoal que me acompanha aí sabe o quanto eu gosto de debater esses assuntos, mas infelizmente esses debates estão cada vez menores, né? Porque eles não têm mais onde se agarrar, né? Eles se agarraram aí nessa política nacional de desarmamento durante mais de uma década, aliás, bem mais, né? Quase 3 décadas. Foi um fracasso total e absurdo. E o que mostra ataques como o de Criciúma, como lá do Pará, e outros que virão, pode apostar nisso, né? Isso, né? Não precisa ser analista criminal para dizer que outros virão, né? O que mostra exatamente o inverso, né? Toda a política restritiva para armas de fogo nunca funcionou para aqueles que não obedecem à lei. Meu Deus do céu, será que é tão difícil assim entender? Né? Será que uma criatura em sã consciência acredita, né, que mais fiscalização, mais controle vai ter algum impacto nesse armamento já clandestino dos criminosos? É óbvio que não. É porque o nome marginal já significa que está à margem da lei, né? Então a lei só serve para o cidadão ordeiro. Exatamente, né? Então fala assim, majorar, né? Não, temos que aumentar a pena para quem for pego com arma de uso restrito, com fuzil, com não sei o quê. Falou, tá, então desculpa, você realmente vai querer que eu acredite que uma pessoa que junta 30 criminosos, fecha uma cidade, mata policiais, pega 30, 40, 50 pessoas de refém, ele está preso, ele está preocupado porque ele vai ser preso por porte ilegal de armas. Isso é uma piada. Quem está com medo disso é aquele sitiante que, sem outra alternativa, tem uma espingarda sem registro no sítio. E aí, quando é encontrado, muitas vezes, pela polícia, o que é um absurdo total, acaba sendo conduzido para a delegacia, vai responder um processo, né? E isso, para uma pessoa dessa, é o fim do mundo. Eu lembro, há muitos anos atrás, coisa de 20 anos atrás, um senhor, um sitiante do Rio Grande do Sul, que ele foi preso, ele tinha 78 anos, salvo engano, ele foi preso porque encontraram um revólver calibre 22 na casa dele. E ele ficou tão envergonhado de ter passado por aquilo que ele se enforcou, né? Ele se matou de vergonha por ter sido... Horas, qual é o uso criminal daquela arma? A burrice da legislação brasileira, ela está basicamente nisso. Se você pega os Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos você não tem o registro da arma. Você tem o cidadão que pode ou não ter uma arma. Ponto final. Se você pode, você tem uma arma, ok, sem problema nenhum. Aqui no Brasil, não. O que define isso é um pedaço de papel. Então, eu posso ter uma arma e nunca ter feito uso criminal dessa arma, e eu vou ser julgado e punido da mesma forma que aquele que é pego com uma arma e é um latrocida, é um assassino, é um traficante de drogas, é um estuprador, porque isso para a lei não importa, né? Então, essas distorções é que nos trouxeram até aqui. Como é que você rebate o argumento de muito desarmamentista de que as armas legais acabam fornecendo o material para os ilegais? Ou seja, muitas armas compradas de forma correta acabam na mão de bandidos. Como é que você rebate isso? Vamos lá. Primeiro ponto, né? A vigência do Estatuto do Desarmamento, ela praticamente, durante anos, né, mais de uma década, ela praticamente zerou a venda de armas no Brasil. As campanhas de recolhimento voluntário recolheram 600 mil armas. 90% das lojas de armas de fogo no Brasil fecharam 10 anos após o Estatuto do Desarmamento. E o que aconteceu com o arsenal criminal continuou crescendo. Por quê? Porque ele independe da venda legal, né? Ele depende do quê? Do contrabando, do desvio, da corrupção, da fabricação clandestina, né? Todos os anos se fecham 2, 3, 4 fábricas de armas no Brasil. Armas que estão sendo fabricadas
para o uso criminal. Né? Se você, vamos pegar, por exemplo, o México. Tá? O México é um grande exemplo disso. O México ele não tem nenhuma fábrica de arma em seu território. 0 fábricas de armas e munições. Ele só tem uma loja de armas que fica na cidade do México, dentro da área militar, né? Controlado diretamente pelo Exército. E olha os arsenais dos cartéis mexicanos. Né? Basta jogar aí no Google, aí, cartel México, você vai ver os arsenais que esses caras têm. Como? Contrabandeando armas. Não tem jeito. O bandido, ele sempre vai encontrar uma forma de se armar. Ponto final. Né? As pessoas têm que lidar com esse fato, com essa verdade. Né? Ficar com essa história, precisamos desarmar os bandidos. Não temos que desarmar os bandidos, nós temos que prender os bandidos. Prender e manter presos. Né? Ou seja, para que eles paguem pelos seus crimes. E isso não acontece. O segundo problema desse argumento, e que é muito mais grave, principalmente quando vem de representantes do próprio Estado, né, como delegados, secretários de segurança, deputados, que ele diz o seguinte: não, bem, você não pode ter uma arma, porque essa arma vai ser roubada, vai ser furtada e vai parar na mão do criminoso. Falou, opa, não, peraí. Então você está assumindo que você não consegue me proteger. Então, se você não consegue me proteger, podem levar tudo, meu. Podem levar meu carro, meu computador, meu celular, minha carteira, podem matar minha família, mas não vão deixar que roubem essa arma. Então, quando o governo fala que você não tem que ter uma arma, você tem que ter 2, no mínimo. Até porque é que nem a história da polícia, analogia com o bombeiro. Não é porque existe o bombeiro que eu não preciso ter extintor de incêndio. Quer dizer, a arma é aquela coisa local, né? Aquela coisa onde a polícia não está, você precisa para se defender. E se defender em relação ao próprio Estado, eu vou trazer esse assunto depois, com um livro aqui que você conhece muito bem, da Joyce, mas sim, depois. Antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é possível alegarem que há uma causalidade entre mais armas e mais crimes, se sequer existe correlação? Porque existe aquilo que em estatística a gente chama de correlação espúria. Não é porque uma coisa se seguiu da outra que uma coisa causou a outra. Né? Então, por exemplo, o galo canta, o sol nasce, mas o sol não nasceu porque o galo cantou. Isso, né? Isso seria uma correlação espúria. Mas olha, outro livrinho da tua livraria. Né? O John Locke lembra que sequer existe a correlação. Como é que eles podem falar de causalidade? Quer dizer, a gente olha os números, vários lugares que têm mais armas têm menos crimes. Então, exato. De onde vem isso? É uma farsa, né? É uma falácia típica, né? Ou seja, ele sai de um pressuposto verdadeiro para chegar numa conclusão completamente falsa, né? Para induzir você a esse erro, né? Isso já está mais do que comprovado. Se você pegar hoje os 25 países mais armados do mundo, nenhum deles está entre os mais violentos. 0. Benê, mas você está falando da Suíça, dos Estados Unidos? Não, eu estou falando do Uruguai. O Uruguai é o 10º país mais armado do mundo. Pouca gente sabe disso. Né? O Paraguai, né? Vai dizer que o Paraguai, né? O Paraguai tem um índice de desenvolvimento humano pior que o brasileiro. Ele tem uma taxa de desemprego maior, uma taxa de analfabetismo maior, uma desigualdade maior. Praticamente todos os índices são piores que os brasileiros. E uma legislação extremamente liberal no que diz respeito à compra e ao porte, inclusive, de armas. E o Paraguai tem a 3ª menor taxa de homicídios da América do Sul, que, aliás, só é a 3ª menor porque eles deram um puta azar de fazer fronteira com o Brasil. Se você tirar a faixa fronteiriça do Brasil com o Paraguai seria um paraíso. Né? Então, você tem uma ideia, né? O Brasil ele consegue estragar a segurança pública do Paraguai, né? De tão ruim que é o combate à criminalidade aqui no país. E aí, um Estado que é incapaz, né, de prevenir ataques, como a gente viu em Criciúma, como a gente viu no Pará e como a gente vai ver outros, tá? Ele me diz que eu não posso ter uma arma para ter dentro da minha casa para defender minha família. Isso é um absurdo. Então, aí vamos lá. Eu já mostrei ontem aqui, mas eu vou mostrar uma vez mais, obviamente que você está aqui, a invertida que você deu no lacrador maior, que é o do cabelo colorido lá, né?
o que imita foca. O que imita foca diz que é imbecil, completo imbecil. Olha, o que mais me chama a atenção nesses casos é a arrogância somada à ignorância, que é a definição de estupidez, né? É um completo imbecil achar que alguém com pistola ia poder defender. Você só deu uma boa tarde para ele, que foi muito educado e gentil, inclusive, e colocou uma notícia de que aconteceu aquilo que ele diz que só o imbecil acha que não vai acontecer. Eu quero que você... Se você for reparar, você viu que ele assinou o Twitter, né? Ali embaixo. Você voltar a imagem, está assinado lá. Né? Então, eu quero que você diga uma coisa. Fala um pouquinho pra gente do mito do faroeste. Porque é uma coisa que a gente escuta muito, né? Mas você quer o quê? Todo mundo podendo andar com arma, todo mundo podendo ter arma, vai ser um bang-bang que nem no faroeste. Fala um pouquinho sobre esse mito pra gente. Vamos lá, né? Primeiramente, assim, se virasse o faroeste, o velho oeste americano, nós estaríamos no lucro, né? Porque, assim, uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos, selvagem, quando muito, ela chegava a 1,5 homicídios por 100 mil habitantes, né? O Brasil chegou a 30 homicídios por 100 mil habitantes, né? 30. Então, isso é muito pior que qualquer velho oeste, né? Até porque, né, a ideia do velho oeste, com todo mundo atirando em todo mundo, é uma ideia de Hollywood, né? Isso nunca aconteceu, isso nunca foi realidade. Se os filmes de Hollywood fossem retratar o velho oeste, seria uma chatice interminável, né? Porque são pessoas comuns, cuidando das suas vidas comuns, das suas lavouras comuns, do seu gado comum, no seu cotidiano absolutamente comum. No salão, empurrando aquela porta para tomar o seu uísquezinho, o seu trago, com a arma no final do dia. E se chegarem os bandoleiros na cidade, os estrangeiros, os forasteiros, né? Isso. Se depender só do xerife, lascou, né? Exatamente. Existem muitos mitos, né? O próprio Billy the Kid, né? Que é famoso matador do Velho Oeste, ele só tem 2 mortes confirmadas, né? 2. Imagina, hoje qualquer moleque de periferia aí, assassino, traficante, tem 10, 15 mortes nas costas, né? Então, isso é uma bobagem. Além do mais, já está mais do que comprovado, né, que a equiparação de forças, ela não aumenta a agressividade, né? Ela diminui a agressividade. Por quê? Porque alguém só se dispõe a agredir outra pessoa quando ela, em determinado momento, percebe que ela tem uma superioridade, seja superioridade numérica, seja superioridade de força física, seja superioridade de armas, né? Então, por exemplo, né, uma mulher de 1,60 m aí, 60 quilos, 65 quilos, né, o que ela pode contra um homem de 1,80 m, 85 quilos? Isso era um slogan, inclusive, da Coach, se eu não me engano. A Coach falava que... tinha um slogan, não sei se é apócrifo ou se é verdadeiro, mas eu já vi um slogan atribuído à Coach, né, a fabricante Coach, de que a arma, o revólver nivelou igual. Isso, existe algumas versões, né? Que assim, um diz, Deus criou os homens, Samuel Colt os igualou, né? Abraham Lincoln, Luiz Andrade, né? Abraham Lincoln tornou todos os homens livres, Samuel Colt os igualou. Isso. Porque é óbvio, né? Você é pequenininho, você é mirradinho, chega um sujeito de jiu-jitsu fortão, meu amigo, tu tem um 38 ali, a fala é diferente. Eu queria só responder o Jefferson perguntou do Great Reset, foge um pouco do assunto, mas eu já falei em outros assuntos, em outras pautas aqui, eu acho que essa coisa do Great Reset está avançando sim, que é o globalismo. Viu, Jefferson? Então nós temos que reagir. E Franklin Fonseca, muito obrigado. Benê é uma sumidade no tema. Para quem não sabe, né, o Benê, ele é o fundador, né, da ONG MVB, né, o Movimento Viva Brasil. Né, então procurem o site do Movimento Viva Brasil, ele tem lá a livraria dele também, tem vários livros sobre esse assunto, eu tenho vários aqui comigo, né? E vale muito a pena ler. Tem um livro dele também, com o Flávio Quintela, Mentiram para Mim sobre Desarmamento, né? E agora estou com um novo, né? Lancei mais um. E lançou sobre Armas, Leis e Loucos, né? Então, assim, vale a pena ler, porque tem que conhecer. Esse assunto é um assunto que gera muito debate e pouca gente vai se aprofundar. Benê, eu quero te perguntar em relação e eu estou trazendo aqui o argumento da turma de lá. Eu já conheço as respostas, mas eu quero te dar a oportunidade, sendo o advogado do diabo, de você desenvolver o raciocínio. Outro argumento, que é o argumento cultural. Na minha área, economia, eu já ouvi muito isso. Não, tá bom, o livre mercado funciona acima da linha do Equador. Né? Parece que o ser humano muda quando desce. Então, o argumento cultural é o seguinte: eu até entendo nos Estados Unidos, mas se tiver arma no Brasil, vai todo mundo sair se matando no trânsito. Qual é a sua resposta para isso?
Isso é a síndrome de vira-latas, né, que Nelson Rodrigues definia tão bem, né? E se você vai para a parte prática, né, e aliás, o mundo real para essas pessoas é sempre um problema muito sério, né, porque sempre atrapalha todos os planos que eles têm. Então, você pegar, como eu já citei, por exemplo, o Paraguai. Né? O Paraguai tem todos os índices piores que o brasileiro, armas a dar com pau, é muito fácil você comprar armas e portar armas, e você não tem esse morticínio que se fala. Segundo, né, quando se fala dos Estados Unidos, são pessoas que não conhecem os Estados Unidos. Ele pega aquele pacote, né, 7 dias, 6 noites em Nova York e Miami, e ele acha que ele conheceu os Estados Unidos, ele acha que todo mundo é culto, todo mundo é letrado, todo mundo é culto, né? O cara não conhece os Estados Unidos, né? Eu costumo dizer, né, que o americano médio é o Homer Simpson, né? É aquele cara que está preocupado em trabalhar, não está nem aí para política. Se ele vier aqui para a Flórida, basta ele dar um pulo em Hialeah, em alguns lugares assim, que não vai ser Miami Beach e nem Fort Lauderdale, que ele já vai ver um pouquinho dessa realidade. Exatamente. O que é o americano médio, entendeu? O americano médio não é isso, né? A cultura dele é muito, muito, muito baixa, né? É uma lenda que se tem, né? Se você pegar países, mesmo com culturas piores, né? Você não vai encontrar essa relação ou essa correlação, né? Muito pelo contrário, né? Porque uma coisa é cultura, outra coisa é moral, são coisas completamente diferentes, né? Eu não aprendo a ser moral, né? Eu tenho moral ou não tenho moral, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, independente da minha cultura. Se você for pegar as cidades onde você tem menos criminalidade no Brasil, não raramente são cidades muito mais pobres e com desigualdade muito maior que os grandes centros urbanos, e você não vai ter uma criminalidade maior, onde você vai ver pessoas que têm lá suas espingardas em casa, têm seus revólveres, né, e ninguém sai trocando tiro com o vizinho, né, porque ele simplesmente sabe que isso é errado, né. Um outro problema é que o brasileiro perdeu o senso de proporções, né, completamente, assim, via de regra, né, completamente. Por quê? Porque ele acha que ser sem educação, né, cuspir no chão, jogar o papel do chiclete no chão, né, coçar o saco em público, é a mesma coisa que dar um tiro na cara de alguém, né, que são, porra, pelo amor de Deus, ou furar fila, né, são coisas completamente diferentes, né, numa distância, assim, absurda, uma distância abissal. Então, esse é outro argumento que não se comprova de forma nenhuma, né, até porque hoje a gente está com uma circulação muito maior de armas, está crescendo muito, e a criminalidade a criminalidade violenta, né, os homicídios não cresceram, muito pelo contrário. Né, nos últimos dados que nós temos, foi a mais baixa desde 1999. E aí, vamos lá, né? O contexto, então, de Criciúma e agora Cametá, como é que é o nome da cidadezinha? Cametá. Vamos lá, né? Polícia. Eu ontem coloquei um resumo aqui da deputada Caroline de Tone, acho que foi muito bom até, mas nós temos uma polícia mal treinada, via de regra, não é geral, mas mal treinada, com armamento precário, ainda mais vis-à-vis esses adversários, e uma lei muito dura e punitiva para com o policial. Aí, ao mesmo tempo, temos uma lei muito negligente e frouxa com o bandido. E além da questão da impunidade, ou seja, a lei é branda e não chega nele, muitas vezes. Aí nós temos uma cultura, né, Benê? Que aí é uma parte mais da sociologia, mas nós temos uma cultura que demoniza a polícia como fascista e que trata o bandido como vítima da sociedade, coitadinho. Isso. Tudo é uma questão social. Se a gente colocar na escola, esse rapaz, esse garoto, não vai pegar um fuzil, apontar e sair atirando para o apartamento. Não é um problema moral, não é um problema de desestruturação familiar, nada disso. A esquerda nunca enxerga isso nas causas, é só material. Exato. É só bolso e o Estado fornecendo alguma coisa. Né? Esse é o panorama. E as fronteiras porosas com as armas pesadas que entram para esses bandidos. Né? Aí eu te pergunto, como é que a gente muda isso e qual é a sua avaliação do governo Bolsonaro até aqui em relação a isso? Porque houve muita expectativa, houve um projeto ali, mas a minha sensação, eu estou adiantando, é que ficou muito aquém do que podia ter sido feito. Coisas têm que ser feitas pelo Congresso, nem tudo pode ser decreto presidencial, mas fica a sensação de que está devendo. Qual é a sua avaliação? Isso é algo que não vai mudar do dia para a noite. Né? Isso foi enraizado na nossa cultura judicial, jurídica, desde a década de 60. Nasce lá pela mão da esquerda, né, nas academias, depois contamina, né, o judiciário, contamina o legislativo, né, onde as leis foram aprovadas
nesse sentido, né? A ideia do desencarceramento, a ideia do não punitivismo, ou seja, o criminoso ele não deve ser punido, ele deve ser entendido. Né? Você junta isso, né? Uma política ferrenha de desarmamento que foi sendo imposta desde o governo Fernando Henrique Cardoso, em 1997, né? E aí você junta tudo isso num caldeirão, e vocês querem que dê certo? Que jeito? Mas nunca. Né? Não, acrescenta alguns ingredientes aí. Soltura de bandidos pelo STF, a cultura do não reaja, né? A cultura do não reaja que vem das próprias autoridades, né? Quer dizer, uma sociedade de cordeiros, que é um convite aos lobos, e não pode ter o pastor. Porque o pastor, né, eu tô mencionando o filme lá do Sniper, né? Existem os cordeiros, os lobos, e o pastor tem que proteger um dos outros. No Brasil é proibido ser pastor e todo mundo é incentivado a ser um cordeiro. Bom, vai ter um país de lobos. Não tem outro jeito, né? Não poderia acabar de outra forma. Isso só vai mudar, né, com muito empenho, né, uma mudança estrutural, não é uma mudança legislativa que vai trazer isso. E eu começo a ver isso acontecer. Tá? Então a gente começa a pelo menos, né, no primeiro momento, já abandonar uma política de desarmamento como sendo uma política de segurança pública, o que já é ótimo, né, já é um bom caminho andado, infelizmente com o risco, né, de governos futuros aí poderem reimplantar essa ideia, porque é tudo na base da caneta. A gente vê, por enquanto, um Congresso bastante acovardado nesse sentido, né, de ter medo de mexer em pautas que eles ainda consideram polêmicas. Por quê? Porque eles têm medo da imprensa. A verdade é essa. O Congresso, via de regra, ele morre de medo da imprensa. Tanto que eles receberam a alcunha do BBB, a bancada do boi, bala e bíblia, e que já tem todo um tom pejorativo, porque essa elite que controla a mídia é preconceituosa com o evangélico, com arma e com agrobusiness, né? Então eles aceitaram a peixe, é uma coisa que realmente tentam intimidar dessa forma, né? Exato, ele continua, hoje, via de regra, ele continua sendo pautado pela grande imprensa, né? Ele lê as manchetes, ele continua acreditando, né? E ele tira o pé do acelerador. Então nós tivemos um congresso lá que foi bastante, né? Muita gente sendo eleita ali, fazendo arminha com a mão, e depois colocou essa arminha dentro do coldre e nunca mais tirou, né? Esqueceu, guardou dentro da gaveta a arminha com a mão que ela fez, jogou a munição fora e fechou a gaveta, né? E nunca mais falou desse assunto, né? Então, tudo isso está sendo pesado nesse momento, né? O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, tenho certeza que ele acreditou que ia ser muito mais fácil, né? E ele encontrou uma barreira, né? Uma barreira muito forte, né? Por conta dessa contaminação desarmamentista que a gente tem há 30 anos, né? Não se derruba isso da noite para o dia, né? Um outro problema é que me parece muito claro, e todas as outras pessoas que eu conheço que também, né, estão nessa área, né, o Fabrício Rebelo, né, o Marcos Colom, né, outras pessoas aí, eles concordam também que ele se cercou muito mal, tecnicamente falando, para se tratar desse assunto, né? Então, mudanças que poderiam ter sido feitas não foram, né? Mudanças que não deveriam ter sido mudadas exatamente para se evitar, lá como houve o fogo do STF, do próprio Congresso, do Senado, poderiam ter sido evitadas, e não foram, por uma questão, para mim, parece bastante óbvia, né? Um desconhecimento técnico de quem mexeu nessa legislação, né? Então, a gente teve alguns bons pontos, né? Então, hoje, macarronicamente, né, você não tem mais que justificar para comprar uma arma para ter na sua casa, embora continue caro, continue burocrático, continue elitista, porque sempre foi uma lei extremamente elitista, mas é alguma coisa. E a liberação de alguns calibres, que até então eram calibres considerados restritos, né? Então, o 9mm, o 40, o 45, né, o 357, né? Então, hoje eu mesmo estou aqui com uma 45, né, e vou na loja e consigo comprar munição com uma 45, coisa que era, né, impensável, né? Dá até uma alegria, né? Posso matar o público de inveja? Pode. Estou há 5 anos e meio aqui, né? Eu cheguei com visto de estudante, o F. Na verdade, a minha esposa era o F e eu era o F2, era o F1. E com visto de estudante, que não é um visto permanente, óbvio, é o visto mais tranquilo que existe, eu fui na Walmart, comprei por $17 uma licença de pesca e caça,
Uma licençazinha que eles te dão. Antigamente vendia direto a arma junto ali na Walmart. Assim como no Brasil vendia na Mesbla. Né? Tinha anúncio. E aí eu fui na loja onde eu dava uns tiros, né, para desestressar, e comprei uma arma, oferecendo esse ticket, essa licença, o meu passaporte, e me pediram 5 dias de background check para autorizar. Voltei lá, peguei minha arma e fica aqui do meu lado. Se eu mostrar no YouTube, ele vai me ferrar, né? Mas olha só, olha o grau de segurança, gente. É um fingerprint, tá? Meu filho não consegue abrir, minha filha não consegue abrir, ninguém consegue abrir, minha mulher não consegue abrir, né? E é um fingerprint. Você bota aqui, ó. Bota aqui o fingerprint, abriu. Tá aqui. Abriu. Tá? Então, qual é o grande mistério, né? Agora, YouTube, equipe do YouTube, pelo amor de Deus, não estou incitando violência. Não, a arma é usada para defesa. Tá? Se alguém invadir minha casa para tentar abusar da minha mulher ou da minha filha, eu vou recebê-lo com chumbo. E na minha casa, a polícia vai viver o que aconteceu, eu vou olhar para a situação, entender, e eu estou liberado para continuar minha vida. Né? Não vai ter nem processo aberto. A que eu tô aqui do meu lado agora, só vou passar rapidinho também para o YouTube não ficar chateado, tá? Mas vou passar assim, ó. É uma calibre 12. Caramba! E assim, aliás, foi interessante você falar esse negócio do cofre. Eu até cheguei a comentar com você, né, que eu tô lá com um curso, exatamente nessa questão de defesa residencial, né? Que é uma coisa que muita gente sempre teve muita dúvida, né? E um erro comum, né? Assim, a pessoa, ela vai, compra uma arma, coloca na gaveta e beleza, ela acha que com isso ela resolveu o problema dela, ou então ela vai, enche a casa dela de câmera e também acha que resolveu o problema, e nada disso vai funcionar se não tiver integrado, né? Então eu estou, inclusive, aí com um curso exatamente lá no Cursology, né? Onde você tem o seu também, aliás, Sim. Espetacular o seu curso, o seu, da Ana, né? Curso, não, a Cursology virou uma plataforma porreta. Da Chagen, são cursos fantásticos, eu recomendo todos aí para quem estão nos assistindo. Não, e eu tinha separado até aqui depois, no final, para conversar com você sobre esses novos projetos e você apresentar o seu curso. Aqui eu já fui convidado, eu entrevistei já o Pedro Valente, tem uma grande academia aqui em Miami, e ele me convidou, após a entrevista, para ir lá fazer o curso que o irmão dele faz, e o Winston Ling já falou também que é maravilhoso, tudo. Eu estou louco para fazer esse curso, mas falta tempo no momento. Mas eu estou louco, que é de defesa pessoal com arma, né? Mas agora, de novo, né, as pessoas esquecem, Benê, uma coisa tão óbvia, né, que assim, a arma mata, né? Bom, esse pessoal tem cometido atos terroristas com carro, com faca, que mata caminhão, avião, né? Olha, na China, nesses países asiáticos, até por uma questão também cultural, o que se mata a facada não está no gibi. Japão, então, Japão vai proibir faca. Então, assim, e o cara que quer cometer, aquilo que você já falou antes, o cara que quer cometer um ato criminoso, ele vai cometer. Né? É curiosíssimo você ver a roda da maconha virar e falar assim, entre um dois e outro, né? Puxa e fala, não, porque tem que proibir arma. Porque se proibir, vão parar de usar arma quem quer usar. Então, por isso que ele está fumando um negócio que a lei proíbe. Que é proibido. Então, exatamente. Assim, mas tudo bem. No caso deles, a gente entende que o Lé não liga mais com o CRE e o Tico não comunica mais com o Teco. Tudo bem. Mas, assim, é um negócio impressionante, porque agora eu quero trazer um outro assunto para você, tá? A minha mulher já mandou aqui as políticas do Violent or Graphic Content Policies do YouTube. Vão me dar um migué aqui, só por ter mostrado en passant, mas enfim. Eu quero que você fale dessa questão do aspecto histórico, Benê. Isso é uma coisa muito pouco explorada e muito pouco conhecida também. Muita gente vira e fala assim, mas você Tá bom, então no limite vamos ter arma, mas em casa, não porte, no máximo a posse, né? E vamos limitar a uma arma de defesa se um bandido invadir. Olha, historicamente, as políticas desarmamentistas começaram com o intuito totalitário. Enfraquecer o cidadão. E os pais fundadores entenderam isso perfeitamente nos Estados Unidos. Eles defendiam, está na segunda emenda, a segunda é da liberdade de expressão, né? É a primeira, né? A primeira liberdade de expressão. Isso, e a segunda é para proteger a primeira, né? Exatamente. Então, a segunda emenda está lá, a ideia de que, olha, você pode até mesmo formar milícias. Milícias, por quê?
Porque o Bill of Rights inteiro é um documento de defesa das liberdades do indivíduo, do cidadão, contra o próprio risco do Estado. Exato. Então, vai tentar transformar o Texas na Venezuela. Good luck. Então, assim, de novo, os americanos, via de regra, sempre entenderam isso. Arma é uma coisa também para você se defender do Estado, eventualmente. E, historicamente, tem essa questão, né? Sim, historicamente. Aliás, biblicamente falando, né? O primeiro registro, né, histórico que se tem de uma campanha de desarmamento, ela está na Bíblia, né? Que é quando os filisteus desarmam o povo hebreu, né, e proíbem que eles tivessem ferreiros em seu território exatamente para impedi-los de fazer espadas e lanças, né, para dominar essa população. Isso, historicamente, se repetiu inúmeras vezes, né? Então, a gente tem, para começar, né, o Japão, no século XVI, muita gente gosta, né, de usar o Japão como exemplo de um país desarmado e pacato, e é um erro gigantesco, né? Ele é pacato, ele é menos, ele tem uma violência pequena, uma criminalidade pequena, por uma questão de um código moral fortíssimo e punições muito severas. Você tem pena de morte no Japão, pouca gente sabe disso, né? E quando não tem a pena de morte, o sujeito vai lá e comete araquiri, né? Exato, de vergonha. De vergonha. CEO, bandido, marginal, corrupto, político, tem uns montes. Esses caras. Exatamente, né? Então, no século XVI, esse desarmamento acontece para quê? Para a classe dominante, né, que eram os senhores feudais, continuassem dominando os camponeses, né? Depois nós vamos ter outro exemplo disso, 1917, a Revolução Bolchevique, né, na Rússia, derruba o regime czarista, chama, né, a população a combater, né, os czares usando suas armas, e em 1919 começa uma campanha de desarmamento da população russa, né, da então União Soviética, né, e a gente sabe como isso termina com milhões e milhões e milhões de mortos sem poderem fazer absolutamente nada, né? Depois isso vai se repetir ainda em 1938, na Alemanha nazista, quando Hitler cria, né, o que seria o primeiro registro nacional de armas de fogo, né, um equivalente ao que nós temos no Brasil, que é o Sinarme, criado pelo Fernando Henrique Cardoso, né, para catalogar, não as armas, mas para catalogar os proprietários. Coisa que o americano não aceita, o governo federal aqui não consegue fazer isso. Exatamente, por quê? Porque o americano está certíssimo, né? O governo não tem que saber onde estão as armas, porque senão ele tem poder para confiscar, né? Para tomar essas armas, que foi exatamente o que Hitler fez. Inclusive, eu não vou mostrar a capa desse livro, porque eu publiquei essa capa no Facebook e eu tomei um gancho de um mês no Facebook, porque eu publiquei a capa de um livro, que é o Hitler e o Desarmamento, do professor Halbrook, tá? O professor americano. Inclusive, se quiser entrar em contato com ele, acho que vale a pena, ele é um cara super acessível, depois eu te passo o contato dele. E é um livro fantástico, né, que mostra como o Hitler utilizou o desarmamento para dominar, né, para exterminar aqueles que eles consideravam os inimigos do Estado. Né? Peraí, deixa eu entender então. Hitler fundou o Partido dos Trabalhadores Nacional Socialista. Naqueles 25 itens que o partido tinha, estava lá garantia estatal para idosos, crianças, cuidados na economia pelo Estado. Ele era vegetariano, desarmamentista. E ainda jogam Hitler na direita, porra. E ainda demais, né? Demais. É de lascar. Depois disso, a gente vai ter a Revolução Cubana, né? Quando Fidel, na última investida contra as tropas de Fulgêncio Batista, em Havana, né, ele chama os camponeses para lutar, e só podia, né, participar das tropas de Fidel os camponeses que tivessem uma arma de fogo, e na sequência a mesma coisa, né, ele desarma a população, né, e cria aí uma ditadura que dura já décadas, né, também com milhares de presos, mortos, desaparecidos, torturados, e etc. Né? Tivemos mais recentemente agora a Venezuela, em 2012, ela aprova, né, uma lei de desarmamento baseada na lei brasileira, uma cópia do nosso Estatuto do Desarmamento. Inclusive, ela foi proposta ali, depois de que eles estiveram aqui no Brasil estudando, né, o método que foi utilizado para controle de armas aqui no Brasil, armas e munições, para implantar isso na Venezuela, inclusive com auxílio aí de ONGs brasileiras, entre elas
o Viva Rio, né, do Rio de Janeiro, o velho conhecido Viva Rio, que foi lá, né, abraçar Hugo Chávez, né, o ditador Hugo Chávez, para desarmar a população venezuelana. Ou seja, o que não faltam são exemplos, né, de como o desarmamento garantiu, né, a instalação de ditaduras, de governos autoritários, né, de genocidas, né, de massacres, exatamente por conta dessa impossibilidade de reação. Não é difícil de entender, né? Assim, a gente viu as cenas chocantes na Venezuela das milícias paraestatais, cubanos infiltrados, inclusive, contratados pelo Hugo Chávez e depois Maduro, perseguindo população, estudantes, que estavam lá com pedra na mão. Então, assim, alguém acha que seria o mesmo tipo de massacre e opressão se a população tivesse armas para se defender? Claro que a história seria diferente. Aquele filme V de Vingança, ele tem uma cena fantástica, né, que a população vai toda para a rua, o exército, né, dos ditadores estão lá na rua também, e os dois policiais, um conversando com o outro, e o policial fala assim, o que acontece agora? Aí o outro responde, aquilo que sempre acontece quando pessoas desarmadas enfrentam pessoas armadas. Né? Ou seja, Natalie Portman, né? Esse filme é muito bom. Teve um seguidor aqui que falou uma frase que acho que é atribuída também ao Clint Eastwood, né? Que a única coisa que para uma pessoa má com uma arma é uma pessoa boa com uma arma. É simples, exatamente. É aquele resumo do pastor, quer dizer, as pessoas ruins, elas já vão estar no crime, elas já vão ter as suas armas. O que nós precisamos discutir é como é que é o melhor jeito de mitigar o estrago possível causado por eles. Exato, é simples. E a discussão não pode ser essa coisa do monopólio das finalidades nobres. Né? Eu sou contra a violência, aquela coisa meio John Lennon, meio pacifista. Vamos abraçar as árvores, soltar bolhas de sabão e todo mundo vai ficar bem. Isso é uma visão infantil da Exato. É retarde, né? Eles gostam dessa palavra, retarde, né? De todas. E assim, você vê, além de tudo, né, o próprio uso da palavra violência, ela foi completamente deturpada, né? A violência como sinônimo de criminalidade, não é assim. Então, a violência, ela não raramente, não só ela é necessária, como ela é obrigatória. Né? Se alguém entra agora, estou eu aqui, né, na live aqui com você, meus dois filhos não estão na escola, né, porque tem que ficar em casa por causa da pandemia, né, minha esposa saiu, estamos nós três aqui. Se alguém invade minha casa agora, né, eu pego aqui a minha calibre 12 e atiro. Estou cometendo um ato violento? É óbvio que sim. Eu tenho capacidade para a violência. Só que essa capacidade vai ser usada para se proteger, não para se atacar. Né? É a diferença de você pegar. Né? Se você faz uma comparação, eu sempre gosto de fazer essa comparação nas minhas palestras. Né? Você pega o cão, né, e o lobo. Né? Olha como eles são parecidos. Né? Os dois têm 4 patas, os dois são canídeos, os dois têm dentes afiados, os dois rosnam, os dois têm o corpo coberto por pelo e os dois têm capacidade para violência. A diferença é que o lobo vai usar essa capacidade para violência para atacar o rebanho. E o cão pastor vai usar essa mesma capacidade para violência para defender o rebanho. Essa é a diferença. Então, o problema do Brasil não é violência. O problema do Brasil é criminalidade. Porque quando você diz que toda violência deve ser combatida, você coloca a mim, aos policiais, a todos aqueles que têm capacidade, usam essa capacidade para se defender ou para defender a sociedade, como parte do problema e não como parte da solução. Né? Isso já parte de um pressuposto completamente errado. Exato. E como estava mostrando ali até um seguidor da live, né? Até o policial enfrenta burocracia no país, quer dizer, o sujeito que é treinado, que é contratado pelo Estado, que tem o monopólio da coerção e do uso da violência, né, para combater o crime. E aí foi bom, eu tinha pensado, depois eu acabei esquecendo de falar, e aí mais uma incoerência da esquerda, né? Porque vai o pessoal diz assim, a polícia é fascista, a polícia é racista, a polícia é opressora, a polícia não sei o quê, a polícia é assassina. E do outro lado chega e fala assim, não, mas só a polícia pode ter arma, o cidadão não pode. Porra, vocês entram num acordo aí, pelo amor de Deus. Né? O Orwell definia como duplo pensar, né? O cara ele consegue conviver em plena satisfação com duas ideias completamente antagônicas sem se dar conta disso. É uma coisa impressionante. É uma arte, né? Porque
Se eles não tivessem essa capacidade, eles abandonariam o esquerdismo, né? Porque o esquerdismo é esse desvio. É esse desvio de lógica, de coerência, de tudo isso. Benê, nós estamos nos aproximando do fim. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e colocasse aí à disposição das pessoas os caminhos para apoiar o movimento Viva Brasil, para fazer o seu curso. E quanto ao livro, eu até aceito a concorrência, mas antes, então, eu falo que a Livraria do Consta, na livrariadoconsta.com.br, está bombando e tem vários livros lá sobre esse assunto. O meu se não tiver, eu vou mandar botarem, né? Mas está com vários descontos e vale a pena. Livro é o melhor presente de Natal que você pode dar para você e para os amigos, até porque não pode dar uma arma de presente no Brasil, não é trivial. Né? Senão seria talvez melhor. Mas vai na livrariadoconsta.com.br e vão lá que tem livros sobre esse assunto. Mas, Benê, considerações finais e o caminho das pedras aí para apoiar essa sua causa. Ou fazer seu curso. Travou? Travou na hora de fazer o... Alô? Ele travou na hora de fazer a propaganda. Ah lá, caiu. Bom, eu vou falar então, que pena. Olha, o movimento, eu já falei, Movimento Viva Brasil, acho que é .org, mas é moleza de descobrir. E o curso dele, eu não sei exatamente o endereço, a gente vai ter que descobrir. Eu vejo várias fotos, porque eu sigo ele no Instagram, então eu recomendo que façam o mesmo. É mole, né? Vai nas redes sociais do Benê Barbosa, siga, e que você vai ter acesso a essas informações todas, esses livros, a tudo isso. Essa frase é perfeita, Christian. Armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas, e matam pessoas com o que tiver. Com o que tiver, com veneno, com faca, com carro. Opa! Voltamos. Voltou. Então faz as considerações finais. Agradecer, eu estava lembrando, nossa primeira live. Na verdade, foi um hangout, eu não sei se você lembra. Foi no dia 10 de novembro de 2013. Eu lembro bem porque era o meu aniversário de casamento. Eu, você e o Lobão. Meu Deus do céu, olha só, hein? Que loucura. Né? E, poxa, agradeço mais uma vez essa oportunidade, né? Poder discutir um pouco mais esse assunto, levar um pouco mais de informação. Quem quiser saber mais aí, pode ler meus livros, principalmente o mais novo aqui, que tem muita informação, são 101 artigos, tem muita coisa mesmo legal, fala de Japão, fala de homicídio, fala de tudo que vocês podem imaginar, e não só isso, né? Parte de segurança pública também. Quem quiser me acompanha lá no Instagram, né? Que hoje é o canal que eu mais utilizo, que é bene.barbosa.35, tá? Por favor, me acompanhem lá, me sigam, vai estar sempre as novidades. Estou aí com o curso de defesa residencial, que eu achei um curso que eu estou bolando já há muitos anos, né? Consegui colocar no ar esse ano, né? Ainda mais nessa época de pandemia, as pessoas presas em casa, inseguras, né? Com cidades sendo invadidas, né? Com literalmente bandidos perdendo qualquer receio e metendo o pé na porta de pessoas aí, dentro de apagões, né, como foi lá no Amapá, né, imagina 30 dias no escuro, né, imagina você no escuro. Sem a ousadia dos canalhas, né? Eles são muito ousados, nós temos que nos preparar para reagir. Exato, e o meu curso foi pensado exatamente nisso, não é um curso de tiro, não é um curso para você usar uma arma, é um curso para você saber se proteger, saber utilizar uma arma se for o caso, mas antes de tudo, né, para manter a sua família em segurança, né, para trazer mais segurança para sua família, para defender aquilo que você mais ama, né, que eu acho que nada é mais importante do que isso, tá bom? E todas as informações estão lá no meu Instagram também. Obrigado, Maravilha. Rodrigo. Maravilha, Benê, muito obrigado pela participação, até uma próxima. Uau, obrigado, Ayrton de Conte, continue independente, vou continuar sempre independente. Se eu vou ter os mesmos canais ou não, aí o tempo vai dizer, né? Fica aqui o meu apelo para a equipe do YouTube, né? Até mando de presente daqui, se quiser, uma tinta para pintar o cabelo de roxo, de amarelo, mas não sacaneia, vai. Quem viu a live, viu que não tem nada demais, né? Estamos falando aqui de defesa, de legítima defesa, de lei e ordem, né? De cumprir as leis. Isso não pode ofender ninguém. Se ofende alguém, lamento, né? É um snowflake que merece se sentir ofendido mesmo, porque vai se sentir ofendido por ter nascido. Então, pelo amor de Deus, equipe do YouTube, dá um tempo, tá? Dá um tempo, toma um negocinho ou fuma um negócio se for sua preferência, mas não enche o saco, né? Não vem aqui fazer censura inquisitória com firula, né? Com firula. E aproveitar para falar dos meus canais, então, porque essa independência é fundamental, né? Patronos está no www.rodrigoconstantino.com. Meu curso da Cursology, que o Benê mencionou,
reabriu o carrinho, tá? Na cursologd.com.br/pensadores. Tem as camisetas dos pensadores no pensadoresdaliberdade.com.br e, como eu disse, a livraria do consta.com.br. Tem muito livro legal lá em desconto agressivo para o Natal. Vamos deixar já do Black Friday para o Natal, desconto agressivo, que é o melhor presente que você pode se dar e dar a quem você ama de presente. Informação, cultura, conhecimento, sabedoria. Meus caros, muitíssimo obrigado, valeu pelo apoio de todos e até amanhã.